Voltamos com a Alerj Debate hoje, discutindo a respeito da política da moda no estado do Rio de Janeiro. Vivi, no bloco anterior, nós falávamos do investimento no curso de moda. E esse retorno é imediato ou ele é demorado? Não, ele não é um retorno. Acho que nada na vida tem um retorno imediato, né? Você investe, você planta, e você espera a planta crescer e você colhe. Então, acho que isso é até uma alerta para as pessoas que entram achando que elas vão sair como os grandes estilistas renomados internacionais. Não existe só você ser designer de moda na cadeia produtiva. Eu, por exemplo, assim, sou prova viva, eu quero me dedicar muito à política pública de moda, é uma coisa nova, assim, acho que o deputado Robson Leite é um dos maiores incentivadores dessa vertente, que daqui a uns anos a gente vai ouvir falar, dos gestores de moda do ponto de vista público, né, porque não adianta você criar uma linha de financiamento se você não tem gestores que saibam, obviamente, gerir isso para a sociedade. Então, o Rio de Janeiro é ainda agraciado por isso, porque tem a Luísa Marcier na Secretaria de Cultura, é uma estilista que tem também o pensamento de gestora, da colecionadora, a Luísa, uma grande amiga minha também. Mas, assim, o investimento não é imediato, o retorno não é imediato do investimento, mas ele existe e, normalmente, as pessoas que são bem-sucedidas na área, como todas as outras pessoas que são bem-sucedidas em suas áreas, elas suam muito para conseguir o retorno. E aí, só um alerta, a gente tem muito mais de suor do que de talento, entendeu? O talento, ele existe, ele é latente, ele tem que existir porque é criatividade, mas se não existir o suor da pessoa que está se dedicando para ser designer de moda, só o talento, só a vocação não vai funcionar. Então, por isso a especialização das universidades, porque hoje, antigamente, há uns 15, 20 anos atrás, você simplesmente dizia, eu sou estilista, né? Não existia faculdade de moda no Brasil. Hoje, cada vez mais as pessoas se especializam em nichos, negócios de moda, produtores de moda, empresários de moda, tem gestão em negócios de moda em uma escola aqui do Rio de Janeiro, e acho muito legal, voltados para a indústria, voltados para a criatividade. Tem uma faculdade no Rio que só trabalha com criatividade, né? Então, assim, acho que antes de entrar numa faculdade, acho que o aluno ele tem que entender, pensar primeiro o que eu quero ser. Que aí eu posso fazer essa faculdade ou aquela, ou pegar essas cadeiras ou aquelas. Então, assim, o retorno ele é incrível, inclusive do ponto de vista da pessoa. Eu me engrandeci muito depois que eu saí do desenho industrial, né, e fui para moda, porque aí eu me achei, me perdi, me encontrei. Assim, o retorno é sempre fato, ele existe, tanto do conhecimento quanto financeiro. E o desenho brasileiro, ele é valorizado? O desenho brasileiro é um dos mais bonitos do mundo. E aí eu vou puxar bem a brasa para minha sardinha, né? Que é o Rio de Janeiro. Eu sou carioquíssima, assim. O desenho do Rio de Janeiro é muito valorizado. E aí um outro apelo ao deputado Robson Leite, que as grandes marcas do Rio de Janeiro não estão mais produzindo no Rio de Janeiro. Elas estão produzindo em outros estados, né? Por N razões, acho que são essas que a gente está discutindo nesse grupo de trabalho e junto com a Alerj. Assim, a gente tem várias marcas que são cases, né? Cases de sucesso, que a gente chama. As duas maiores marcas fora do Brasil, elas são cariocas, né? Uma é muito de moda praia, que a gente conhece, ela fala do lifestyle, do estilo de vida carioca, e a segunda marca fala sobre essa coisa da costura artesanal, que tem muito a ver com as usuanjas, aquela coisa toda do bordado, do brocado, enfim. Então, assim, o Rio de Janeiro a gente chama de vitrine da moda para o mundo. O Fashion Rio é visitado por todos os jornalistas de moda, e tem uma outra semana que é visitada também por todos os jornalistas de moda, mas os jornalistas internacionais preferem muito mais a janela do Rio do que a janela de outros estados. Não desmerecendo os outros estados, mas a gente diz que o que a gente vende de moda para o mundo é o estilo de ser carioca, que às vezes é meio errôneo, porque vai do Leme até o Leblon, né? Isso não é ser carioca, mas assim, sim, o desenho do Rio de Janeiro é um dos mais valorizados do mundo em várias marcas, inclusive o Daniel Bu é um amigo meu. Ele mora na Espanha hoje desenhando mesmo, né? Ele é um artista gráfico para outras marcas, e é carioca. Deputado, o que o grupo de trabalho já fez de trabalho para a comissão, para trazer o Rio de Janeiro como polo novamente da moda? Olha, é um desafio importante. O grupo, não tem muito tempo que a gente constituiu esse grupo de trabalho, já teve uma reunião, a Vivi pode até falar um pouco mais sobre isso. Mas os desafios são grandes exatamente pela dificuldade de você retomar essa pauta aqui.
Eu acho que é fundamental, esse é outro aspecto que eu espero até que o grupo abrace isso é um desejo meu também, que é trazer, como a Vivi falou, que trazer as academias, trazer a universidade para esse ambiente. A universidade ela é um polo de produção também, mas de produção de ideias, né? De ideias e que, evidentemente, pautam a construção até de políticas públicas. Então, trazer os professores universitários, as universidades, os laboratórios das universidades, para debater e discutir a construção de uma condução, de uma linha de política pública que fomente essa indústria, é fundamental. Não só nos cursos, não só na construção dos cursos, isso vai funcionar até como uma consequência desse trabalho, mas no formato dessa política. Onde está o gargalo, aonde que está a dificuldade de você pautar um elemento que eu acho que é fundamental, que é a economia solidária. São grupos, economia solidária são grupos autogestionáveis, grupos que constroem a sua vida de maneira colegiada, né, cooperativas, verdadeiras cooperativas, e evidentemente que geram trabalho, renda e sustentabilidade desse grupo. E a moda tem isso também, né? A moda pode organizar aí costureiros, costureiras, estilistas, pessoas que vão pensar e vão produzir moda e que evidentemente precisam não só do apoio governamental, mas o apoio no fomento de ideias, de como avançar nesse sentido. O governo federal tinha a Secretaria Nacional de Economia Solidária e há um estudo hoje que essa Secretaria Nacional, que era vinculada ao Ministério do Trabalho, seja agora vinculado ao Ministério da Pequena Empresa. Esse é um debate importante. Eu acho que, na verdade, é o meu desejo, a minha vontade, e isso é assim, a área toda fala muito sobre isso, a economia solidária, é que essa secretaria fosse independente, porque é uma iniciativa importante, é uma iniciativa que resolve incluindo uma parcela considerável da população que está excluída no mercado de trabalho, inclui dando capacidade de gestão, inclusive, a essas cooperativas. Agora, isso não se faz apenas com a política pública, sem envolver a universidade, que a universidade é que vai dar o formato com as incubadoras, né, com as iniciativas que você ensina a esses profissionais que conhecem muito, às vezes, do seu negócio, mas conhecem muito pouco da gestão, conhecem muito pouco da capacidade de organização que eles têm que ter para poder sobreviver. E é evidente que isso também é um elemento importante que o grupo de trabalho precisa se debruçar e precisa envolver. Essa iniciativa da economia solidária é um elemento que pode e deve colaborar muito no trabalho que a gente precisa desenvolver na comissão e no grupo de trabalho. Uma das sugestões também do grupo foi produzir uma moda sustentável no Rio de Janeiro. Como é promover uma moda sustentável aqui? Olha, o Rio de Janeiro ele tem exatamente esses grupos socioeconômicos. Eles trabalham com moda sustentável, alguns, né? Como a Copa Roca. A Copa Roca ela trabalha com as aparas dos tecidos das grandes confecções. Então isso é uma coisa de reutilização do que seria descartado. E a Copa Roca, junto com outras marcas, ela se associa a marcas e gera sustentabilidade de várias mulheres na favela da Rocinha, né? Isso foi até um depoimento da Tete Leal, que coordena a Copa Roca. A gente tem outro exemplo de sustentabilidade em moda, que é o grupo da Mangueira, a Copa Manga, que trabalha exatamente com isso. Acaba o carnaval, a indústria do carnaval é tão sazonal quanto a indústria da moda. Acaba o ciclo do carnaval e todas as escolas de samba doam o resto de tecido, que são muitos, eu fiquei impressionada com vários rolos de tecidos diversos para o Centro Cultural Cartola na Mangueira. Então o Centro Cultural Cartola gere a Copa Manga, né, com a Associação de Mulheres da Mangueira, e elas fazem todas as roupas e todos os acessórios com esse resquício do material das escolas de samba. Então também você evita que se compre outro tecido e que enfim, você reutiliza, você dá uma outra vida, a gente chama de upcycle, né? Você dá uma levantada no ciclo de uma roupa ou de um tecido, algo que seria descartado pela indústria. E assim como esses dois grupos, existem vários outros no Rio de Janeiro. Alguns grupos estavam na audiência pública, as mulheres da Maré, até uma artesã falou sobre isso, que eles falam exatamente isso, da coisa da economia solidária, né? Eu acho, não tenho certeza, que
como a moda tem um ciclo muito grande, ela tem uma cadeia produtiva enorme, quando os estilistas se sensibilizarem, como vários já se sensibilizaram, o setor público e as organizações que trabalham com a coisa da inclusão social através da moda, eu não sei por que a gente vai inventar de qualificar pessoas que não foram qualificadas, se a gente pode aperfeiçoar pessoas que estão em comunidades para que elas então produzam para a indústria e assim elas consigam ter a sua própria sustentabilidade, não é muito inventar a roda, né? Então, quando a gente fala de moda sustentável, a gente não fala só de moda ligada ao meio ambiente, fala exatamente de moda ligada à sustentabilidade das pessoas e do planeta como um todo. Né? A Secretaria do Ambiente está nesse debate, está no grupo de trabalho, mas assim, mais do que tudo isso, eu acho que os grupos socioeconômicos ligados à economia solidária são os que geram maior sustentabilidade para essas comunidades. Só para a gente encerrar, gostaria que vocês falassem um pouquinho a respeito da Conferência Nacional de Cultura em Salvador. Vocês participaram, também a comissão participou. Como foi, Vivi? Na realidade, o Seminário Nacional de Moda, né, em Salvador, ele foi o primeiro encontro da moda nacional. As pessoas falaram uma coisa que eu não vou esquecer. Elas falaram, eu já tinha ouvido falar de você, mas eu nunca tinha te visto pessoalmente. E eram pessoas que se falavam, né? Falavam uma da outra, citando como exemplos de moda no Brasil, mas a moda nunca tinha se encontrado. Então, o Ministério da Cultura fez isso ano passado, mas o Rio de Janeiro pretende, né? Acho que o deputado pode falar isso melhor do que eu, fazer um seminário no Rio ainda esse ano, que homologa a Câmara Setorial, que tem o mesmo, um formato mais refinado até, eu diria, porque as pessoas que estiveram em Salvador, elas não vão repetir os erros para esse, né? A gente está sempre se renovando, e esse seminário do Rio de Janeiro, ele tem uma continuidade do seminário de Salvador, mas ele vai além. Ele agregou outros grupos, porque aquele era só de cultura, né? E a gente está pegando a cultura pela vertente da economia criativa. Então aí você agrega outros grupos do trabalho, né, geração de renda. Então eu acho que a gente deu uma levantada agora esse ano, depois do valor agregado de Salvador, e o Rio de Janeiro está pegando esse gancho como primeiro, assim. Para o segundo semestre desse seminário, deputado? Esse é o objetivo. A Câmara Setorial ser homologada nesse sentido, que a gente possa debater, e é fundamental o envolvimento da sociedade civil organizada. Eu sou entusiasta da democracia direta. Eu acho que a democracia representativa no mundo inteiro vive uma grande crise. A gente tem problemas nos parlamentos do mundo inteiro. Então é evidente que quanto mais a gente traz a sociedade civil organizada para o parlamento, para esse debate, para as audiências públicas, para essa Câmara Setorial, para esse seminário, melhor vai ser a construção política que vai sair daí, né? Evidentemente que é um desafio grande, não é simples, mas a gente está muito entusiasmado. A Comissão de Cultura, evidentemente que não só apoia, mas vai fazer um protagonismo nesse envolvimento e nessa construção. Quero agradecer a presença de vocês, e se você também gostou deste programa, você pode acessar pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Tchau, até o nosso próximo encontro e obrigada pela sua companhia.